Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Amanda e hoje nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos sobre as virtudes da mulher, da mãe que edifica. Será que você é uma mãe edificadora? Então, hoje nós vamos falar da terceira virtude dessa mãe, que é uma mãe edificadora, ou seja, uma mãe que edifica a sua casa e os seus filhos. E a terceira virtude é coragem e criatividade. São duas, na verdade. Coragem para lidar com os dias difíceis e criatividade também para lidar com os dias difíceis. E hoje eu quero trazer aqui um exemplo de uma mulher que está lá no Êxodo capítulo 2, na primeira parte aqui do capítulo 2, vou ler para vocês. E foi um varão na casa de Levi, casou com uma mulher de Levi. A mulher concebeu e teve um filho. Vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betume, com betume e pés. E pondo nele o menino, pôs nos juncos à borda do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passearam à borda do rio. E ela viu uma arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. E abrindo, viu um menino, e eis que o menino chorava e moveu de compaixão dele e disse: dos meninos hebreus é esse. Então disse a irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria esse menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo. Eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E tendo o menino sendo grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou e chamou Moisés. E disse: porque as águas o têm tirado. Essa é a história de Moisés, né? A mãe de Moisés se chamava Joquebede e a gente vai falar sobre ela. Essa é uma mulher que, em meio a um momento difícil, um momento de desafio, porque naquela época existia um decreto ali do rei do Egito. Ele determinou que todas as crianças, meninos, deveriam ser mortas, porque ele não queria que o povo hebreu continuasse crescendo. E aí a Joquebede teve um filho em meio a isso, em meio a esse desafio, mas ela teve duas coisas que são importantes para nós, mães, que queremos ser edificadoras: coragem e criatividade, né? Coragem por quê? Porque ela teve que ter coragem para deixar um bebezinho de 3 meses no rio, porque ela não sabia o que ia acontecer, embora com certeza ela já tinha ali uma ideia de que a filha de Faraó ia ali no rio tomar banho e tal, então ela tinha uma noção de que isso poderia acontecer, mas não era uma coisa certa, né? Então ela teve que ter coragem para tomar essa atitude para salvar a vida do seu filho. E a outra coisa que ela teve que ter foi criatividade, sim, porque ela criou ali uma situação, né, colocou o menino no cesto e colocou no rio. Enfim, teve toda uma criatividade assim de pensar no que ela poderia fazer para resolver ou para sair daquela situação difícil que ela se encontrava. Então são duas qualidades ou virtudes dessa mulher de Joquebede, e que nós, como mulheres também, mães, temos que muitas das vezes, né, colocar em prática. Coragem, eu acho que nós, mães, temos esse atributo desde quando nós somos mães, né? Porque sempre estamos passando por dificuldades, né? Desde quando a gente tem um bebezinho, né? A dificuldade no puerpério, a dificuldade na criação, a dificuldade, às vezes, outras dificuldades, né? Cada mãe tem a sua dificuldade. E a gente tem que ter coragem para enfrentar isso. E eu acho que o maior fato, o que faz a gente ter coragem de verdade, são os nossos filhos, né? Os nossos filhos, eles nos dão uma coragem além da medida ali, né? E lógico, quando a gente coloca ali diante de Deus uma situação difícil, o Senhor, ele vai dar estratégia, né? Não só a coragem para permanecer, mas a estratégia também para lidar com aquela situação. E para isso nós temos sim que colocar diante de Deus a situação. O Senhor vai, né, dar estratégia, dar criatividade para que nós possamos lidar com aquela situação. Coragem é uma virtude muito importante para nós mães. Nós precisamos ter coragem para muitas das vezes abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, para estar ali mais tempo com os nossos filhos. Temos que ter coragem também para, às vezes, correr atrás dos nossos sonhos e mesmo assim lidar com a culpa, né, de não estar tão presente na vida dos filhos. Temos que ter coragem para sermos a melhor mãe, para enfrentar as críticas, né, das pessoas que muitas das vezes não estão na nossa pele. Coragem para enfrentar os desafios da criação e coragem também para romper com aquilo que foi ruim para a gente, né, com
os padrões de comportamentos que foram negativos e que a gente tem que romper para que os nossos filhos não passem por isso. Então, a maternidade em si, ela exige que nós sejamos corajosos. E eu tenho certeza que você é mãe, você já tem essa virtude de coragem. E a gente precisa só estar aprimorando a cada dia, né, pedindo a Deus para que a gente venha ter mais coragem e ser criativo nas situações difíceis, né? Porque todos nós passamos por situações difíceis. E essa criatividade, né, vem de Deus, né, também, né? Porque assim, quando a gente ora e pede a Deus para ele nos direcionar, nos dar uma ideia, nos dar uma direção, ele vai fazer isso, porque ele é o nosso Pai. As mães precisam ter criatividade para se reinventar e mediante as situações difíceis que aparecem no meio da maternidade. Então, são duas virtudes que nós temos que ter e que nós precisamos desenvolver. Muitas das vezes, às vezes não a coragem, como eu falei, né, eu acho que já nasce com a gente, mas a criatividade é algo que a gente precisa desenvolver e a gente, para isso, né, a gente precisa ali estar sempre buscando, né, alternativas, soluções e não focar só no problema, mas na solução, naquilo que você pode fazer para melhorar. E aí, você tem essas virtudes, coragem e criatividade? Deixa aqui nos comentários. Se você tem, deixa nos comentários, eu tenho. Se você ainda acha que não tem, você vai colocar também, eu ainda não tenho, preciso buscar mais. Quando Deus permite que nós sejamos mães, Ele também nos capacita para viver aquilo que Ele nos chamou, né, que é a maternidade. Se você gostou desse vídeo até aqui, não deixa de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Eu quero te dar 2 recados importantes. O primeiro é, se você se sente sozinha, sobrecarregada, cansada, primeiro, existe um Deus todo-poderoso que cuida de nós. A nossa maternidade, ela não deve ser um peso e com certeza Deus, ele cuida de todos os detalhes, né? Ele não vai nos deixar faltar nada, ele não vai nos deixar abandonados. Então, ele está cuidando de nós, está cuidando dos nossos filhos. Lógico, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Mas Deus está cuidando de nós. E o segundo recado é, se você sente que você não está conseguindo caminhar sozinha, que está muito difícil, que você está tendo dificuldades, que você não tem essa coragem, né? Nem muito menos essa criatividade, né? Que você não se vê dessa forma, não se vê como uma mulher corajosa, enfim. Se você sente no seu coração que você precisa de ajuda, não deixe de procurar ajuda, né? Eu sou psicóloga materno-infantil, né? Ou seja, eu atendo mães, ajudo mães a lidar com questões ali que vão não só da maternidade, mas que vão além da maternidade, questões ali da vida, das emoções. Então, se você precisa, não deixe de procurar ajuda, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, o meu contato também. Você pode estar entrando em contato e agendando uma sessão para se cuidar, amém? E para terminar esse devocional aqui, essa palavra, né, que lá de Êxodo 2, né, que fala da história de Joquebede, que a gente venha se inspirar nessa mulher que foi corajosa, que foi criativa e que salvou, né, uma geração. Ela não salvou apenas seus filhos, seu filho, ela salvou uma geração. E quando a gente, né, salva os nossos filhos, né, quando a gente se dedica a eles, né, abre mão de alguma coisa por eles, a gente não está salvando só eles, a gente está se dedicando para que a próxima geração venha a ser alcançada também, tá? Então a nossa responsabilidade é grande. Amém? Vamos orar? Pai, nessa hora nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse dia, por essa palavra, Senhor. Deus, por esse exemplo, Pai, de coragem que foi Joquebede, Pai, a mãe de Moisés, Senhor. Deus, como que essa mulher nos inspira, assim, a ser corajosa, a buscar soluções, a não ficar remoendo, Pai, o que está acontecendo, as dificuldades, mas buscar soluções, Pai, para sair daquela situação, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nos direciona, Pai, nos ajuda, Pai. Oh Deus, nos dê, Senhor Deus, essa coragem, Pai, assim como o Senhor deu a coragem a Joquebede, Pai. Oh Deus, nos dê a criatividade, Pai, para lidar com as situações difíceis, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nos capacita, Senhor, para esse ministério, Pai, no qual o Senhor te colocou, que é o ministério da maternidade, Senhor. Oh Deus, nos ajuda nisso, Senhor. Nos ajude a ser uma mãe edificadora, Pai. Ajude a minha irmã que está aqui assistindo esse vídeo a ser uma mãe edificadora na vida do seu filho, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde. Espero você no próximo vídeo.